Meus queridos irmãos, eu quero convidá-los para meditarem conosco na palavra e eu vou pedir que você esteja mantendo a sua Bíblia aberta em Atos capítulo 2. Atos capítulo de número 2. Nós vamos estar refletindo nesta noite em Atos 2, 42 a 47. E é interessante observar os títulos que algumas versões da Bíblia dão a Atos 2, 42 a 47. E aí eu quero chamar a sua atenção para alguns desses títulos. Como os irmãos sabem, os títulos que aparecem acima dos textos bíblicos, eles não fazem parte da inspiração, eles não foram textos, não são títulos que foram originalmente inspirados por Deus. Eles são colocados ali a partir da realidade das traduções de cada Bíblia. Então esses títulos eles vêm para ajudar a facilitar a compreensão de um determinado bloco, de uma determinada perícope bíblica, uma porção da Bíblia. Então eles nos ajudam nessa compreensão. E Atos 2, 42 a 47 traz alguns desses títulos. Na versão Nova Almeida atualizada, por exemplo, e na versão Almeida Revista e Atualizada, nós temos como título ali, Como Viviam os Convertidos. Este é o título que aparece ali acima de Atos 2, 42 a 47. Algumas versões vão fazer a divisão a partir do verso 37 até o verso 47, né? Mas a maioria das versões vão fazer a divisão ali do verso 41 para o 42, e acima do 42 colocam então esse título, Como Viviam os Convertidos. A versão nova, nova VT, a nova versão atualizada, ela vai dizer a comunidade dos novos convertidos. A comunidade dos novos convertidos. A Almeida Revista e Corrigida vai trazer como título as primeiras conversões. A nova tradução na linguagem de hoje vai trazer como título a vida dos primeiros cristãos. E cada uma dessas versões nos sugerem uma realidade. Vejam como viviam os primeiros cristãos. O que esses temas querem sugerir para nós é exatamente isso. Como viviam os primeiros cristãos, como viviam as comunidades que professavam a fé em Jesus no início da vida cristã. E aí nós olhamos para isso e entendemos que eles estão falando de uma outra realidade, que é a cultura dos primeiros cristãos. Qual era a cultura que se vivia e que se cultivava naqueles ambientes? E aí eu quero pensar com vocês nesse momento, rapidamente, sobre o significado desses dois termos, tanto cultura como a palavra discipuladora. Cultura, na realidade, é um termo que traz um sentido amplo, que traz um sentido que pode indicar tanto a produção artística, quanto também o modo de vida de determinadas pessoas. O conjunto de saberes, a religião e algumas outras expressões de um determinado povo. Quando se pensa em cultura, está se pensando naquilo que está relacionado diretamente à geração do conhecimento e ao exercício do pensamento que é desenvolvido numa determinada sociedade. Assim, meus irmãos, a cultura ela é importante na formação pessoal, na formação moral e intelectual de um indivíduo e no desenvolvimento da sua capacidade de relacionar-se com o próximo, relacionar-se com o seu semelhante. Podemos entender ainda que cultura é tudo aquilo que é feito, aprendido ou
compartilhado por membros de uma sociedade. Valores, crenças, comportamentos, símbolos, línguas, objetos materiais, tudo isso vai formar a cultura de um determinado povo. Atos 2, 42 a 47, nos aponta para um padrão de convivência entre os primeiros cristãos, e aquilo se tornava, então, a cultura daquela primeira geração de crentes em Jesus. Quando nós chegamos em Atos 4, verso 32, por exemplo, nós vamos ver que aquela cultura que aparece em Atos 2, ela se reproduz, ou ela continua a se reproduzir um pouco mais adiante na caminhada da igreja. Então eu quero pensar com vocês nesta noite sobre a igreja como uma agência de cultura discipuladora. A igreja como uma agência de cultura discipuladora. E aí eu quero pensar com você nesse instante, nesse termo discipulado. Discipulado é aprender e ensinar a seguir e obedecer a Jesus. Todo crente é chamado para ser discípulo e para fazer outros discípulos. O discipulado põe a nossa fé em ação. Quando Jesus deixa para a sua igreja, para os seus seguidores, a ordem de fazer discípulo, ele diz que eles deveriam ir, e enquanto estão indo, deveriam fazer discípulos de todas as nações. Então, Jesus sugere que a ação do discipulado, ela é uma dinâmica que envolve toda a vida da pessoa. Não é uma ação estanque, em que eu faço algo aqui e parei, mas é algo contínuo, é algo permanente, em que, enquanto estamos vivendo, enquanto estamos nos relacionando, enquanto estamos caminhando, enquanto estamos convivendo com as pessoas, estamos discipulando, levando-as a conhecer o Senhor mais profundamente. Um princípio do discipulado diz respeito à comunidade. É passar tempo com as pessoas que você discipula. Se você realmente deseja impactar os homens ou as mulheres no seu grupo de discipulado, deve ter convivência, deve ter tempo com essas pessoas. Uma definição que eu gosto do discipulado é aquela que o David apresenta nesta Bíblia de estudo do discipulado. E ele vai dizer que discipulado é um relacionamento comprometido e pessoal. Relacionamento comprometido envolve compromisso, envolve relação pessoal, em que um discípulo mais maduro, ou seja, alguém que veio a Jesus há mais tempo, ajuda outros discípulos de Jesus Cristo, aqueles que vieram há menos tempo, a se aproximarem mais dele e assim reproduzirem. Então nós estamos falando de um relacionamento que é comprometido, de alguém que é maduro na fé, que se relaciona com alguém novo na fé e prepara esse alguém que é novo na fé para se tornar também um replicador ou alguém que vai produzir outros novos discípulos. Então o discipulado cristão, meus irmãos, é a multiplicação de pessoas com a vida e a missão de Jesus Cristo. Para resumir tudo isso da forma mais simples, discipulado cristão é a multiplicação de discípulos com a vida e a missão de Jesus Cristo. Eu pergunto, quantos de nós estamos vivendo nossa realidade em Cristo com essa dimensão e com essa profundidade de relacionamento? Quantos de nós verdadeiramente estamos entendendo que o nosso chamado não é só para frequentar uma igreja, participar de um culto, de uma celebração, adorar a Deus, ter o nosso espírito fortalecido, ter a nossa alma aquecida pela palavra, mas o chamamento do Senhor é para, além disso, nós estarmos no nosso dia a dia fazendo novos discípulos. Quantos de nós estamos vivendo a nossa relação com Deus nessa dimensão?
Ou quantos de nós estamos acomodados e reduzindo a nossa vida cristã apenas a uma frequência semanal, ou então de vez em quando a igreja, e nos contentando com isso, achando que isso é tudo que o Senhor espera de nós. Creio que o Senhor quer de nós relacionamento comprometido e pessoal com Ele e com pessoas que precisam dEle. Partindo então dessas duas definições, tanto de cultura como de discipulado, em que sentido a igreja é uma agência de cultura discipuladora? E aí nós queremos tentar responder a essa pergunta à luz de Atos 2, 42 a 47. Primeiro, é interessante nós observarmos o contexto de Atos 2. Nos primeiros versículos, os irmãos se lembram, nós temos a igreja reunida, orando, esperando que se cumpra a promessa que Jesus fez lá em Atos 1:8. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então, Atos 2 mostra a igreja reunida, e aí a igreja reunida recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo se manifesta poderosamente entre aqueles discípulos que ali estavam. Entre os 12, mas também, aquela altura entre os 11, mas também entre os cerca de 120 que já congregavam ali no começo. Então nós temos esse momento ali, em Atos 2, mostrando o Espírito Santo descendo para trazer a unção do alto sobre aquelas pessoas e cumprir a promessa que Jesus fez lá antes dele subir aos céus. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então o Espírito Santo, ele vem para inaugurar esse ministério que é a dispensação do Espírito na história da revelação. E aí os apóstolos passam a testemunhar, passam a pregar, passam a falar daquilo que havia acontecido com eles na experiência de caminhada com Jesus. Enquanto eles estão falando, povos de diferentes nações que ali estavam, os ouviam e entendiam em suas próprias línguas. Ali nós temos o milagre da interpretação de línguas, em que o Espírito de Deus está falando pela boca daqueles apóstolos, e eles estão falando na sua língua original, eles estão falando o idioma natural deles, o idioma nativo, mas o Espírito do Senhor, o mesmo Espírito que confundiu as línguas lá em Babilônia, vem agora e remove a barreira das línguas e faz com que aqueles que estão ouvindo entendam no seu próprio idioma. Então tinha várias pessoas de diferentes idiomas ali. Os apóstolos não estavam falando línguas estranhas. Os apóstolos não estavam falando outras línguas. Os apóstolos falavam a língua deles, a língua nativa. A interpretação era o Espírito de Deus que fazia. Hoje, a tecnologia faz isso através das traduções simultâneas. Nós estivemos, há poucos domingos atrás, numa igreja em Toulouse, lá na França, em que nós recebemos um fone de ouvido e o pastor estava pregando lá em francês e alguém estava traduzindo para nós ali em português. Então a tecnologia faz isso hoje, mas naqueles tempos o Espírito Santo fez essa tradução e as pessoas entenderam a palavra. E num certo momento o apóstolo Pedro se levanta e faz uma retumbante pregação, uma pregação cheia de poder, de autoridade. E ao final da mensagem de Pedro, nós temos então aquele momento em que as pessoas, tomando consciência dos seus pecados, perguntam: e agora, o que é que nós vamos fazer? O que faremos, irmãos? E aí Pedro vai dar uma resposta que leva eles a uma conversão, uma transformação de vida e uma entrega pessoal a Jesus. A partir desse momento em que eles ouvem a resposta de Pedro, que é um chamado ao arrependimento, que é um chamado à conversão, e ali a Bíblia diz que quase 3.000 pessoas, cerca de 3.000 pessoas naquela
ocasião, entregaram suas vidas a Jesus. Houve ali o primeiro grande movimento de avivamento da igreja do Senhor, que foi a conversão de cerca de 3.000 pessoas como resultado do trabalho feito ali pelos apóstolos e a grande pregação que Pedro fez. E então nós temos lá em Atos 2, 37 a 38, uma resposta que ainda hoje é a resposta para esta mesma pergunta. Quando você ouve o Evangelho e você pergunta, e agora? O que fazer? A resposta é esta que está em Atos 2, 37. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Pedro respondeu, arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. O ponto de partida para se tornar um discípulo de Jesus, antes mesmo de viver essa cultura da igreja como uma agência discipuladora, o ponto de partida é exatamente este: arrependimento. Arrependimento do quê? Dos pecados. A Bíblia diz que são os nossos pecados que nos separam de Deus. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Então é preciso arrependimento. Arrependimento daquilo que você fez intencionalmente, daquilo que você não fez intencionalmente, mas que você tem consciência que foi errado. Arrependimento das suas mentiras, arrependimento das traições, arrependimento dos atos de corrupção, arrependimento dos atos de adultério, arrependimento dos seus atos de pornografia, arrependimento das suas inverdades, das suas práticas de injustiça, arrependimento de tudo aquilo que lhe coloca em oposição a um Deus santo. O Deus santo não caminha aliado com o pecado. Então, aquele que quer vir ao Senhor precisa arrepender-se. Arrependimento é a palavra de ordem. E aí a Bíblia diz para a remissão dos pecados. O arrependimento nos leva a caminhar numa direção, e quando nós percebemos que a direção é errada, nós voltamos completamente de direção para caminhar na direção certa. Isso é arrependimento. E a Bíblia diz que quando isso acontece, os pecados são remidos. Os pecados são purificados. Os pecados são lavados pelo sangue que foi derramado na cruz. Porque nesse momento, você assume que você não tem mais o comando da sua vida, mas você convida Jesus para ser o comandante da sua vida. E aí, em lugar de você assumir o trono da sua existência, você diz, Jesus, assume o trono aqui. Assume o trono no meu coração, assume o trono na minha vida e sê tu o meu Senhor. Por isso que quando nós falamos em Jesus como Salvador, essa afirmação ela vem complementada também pelo sentido de Senhor. Por que costumeiramente dizemos aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador? Porque Jesus te salva para ser o seu Senhor. Jesus primeiro entra na sua vida para ser o seu Salvador, mas agora ele tem que ter o comando, ele tem que caminhar com você num processo de santificação, para que você possa ir discernindo cada vez mais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, o arrependimento nos chama a mudar de direção, para a remissão dos pecados, e aí diz o texto que o batismo, ele vem como uma confirmação dessa mudança, dessa conversão. O batismo se torna a celebração de uma aliança do pecador arrependido com Deus Santo. Então, aquele que verdadeiramente veio a Jesus, é natural que deseje ser batizado. É natural que queira ser batizado, porque o batismo é um desdobramento daquilo que acontece na vida da pessoa que se converte. E quando isso acontece, então o dom do Espírito é concedido. E o que é o dom do Espírito?
É aquele momento em que nós somos selados pelo Espírito. É aquele momento que nós chamamos de batismo no Espírito. O batismo no Espírito é quando a pessoa se converte, recebe Jesus e recebe o selo do Senhor. E Efésios 1, verso 13, vai nos dizer que ninguém pode nos tirar das mãos do Senhor, porque nesse momento nós somos selados com o Espírito do Senhor para a vida eterna. É o momento que o Espírito, de fato, entra na vida da pessoa. E a partir desse momento, meu irmão, minha irmã, você recebe a nova natureza. E essa nova natureza sinaliza para você quando você está andando no pecado, quando você está andando errado. Então, quando o Espírito Santo acende a luz amarela, não insista para avançar para a luz vermelha. Volta logo, reconhece, confessa, arrepende-se e se volte para Deus, porque Deus não anda aliado com a iniquidade. A resposta de Pedro aos primeiros ouvintes do Evangelho continua válida ainda hoje. Arrependam-se, sejam batizados, vocês receberão o Espírito Santo como um dom. Isto é o caminho para ser redimido dos seus pecados. Depois de passar por esta experiência, meus irmãos, aqueles primeiros convertidos introduzem então uma nova forma de viver em comunidade. E aí o texto bíblico vai falar isso. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Antes disso, Jesus operava os sinais e maravilhas. E aí Jesus delega aos apóstolos operar maravilhas e sinais. E ele delega depois disso à sua igreja, ao seu povo. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente, perseveravam unânimes no templo. Estamos vendo aqui a realidade de uma cultura estabelecida. Diariamente, perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Vejam os irmãos, o que nos sugere que a igreja deve ser uma agência de cultura discipuladora, olhando para este texto. Lembra que nós iniciamos a nossa reflexão chamando a atenção para os títulos que as diferentes versões da Bíblia dão para esta perícope, para este bloco da palavra aqui em Atos. A palavra perseverava sugere uma qualidade daqueles que persistem. Perseverar fala de alguém que continua de forma constante, replicando as mesmas ações e que não desistem diante das dificuldades, que não desistem diante dos percalços, mas perseveram. Perseverar é conquistar seus objetivos, devido ao fato de manter-se firme e fiel a seus ideais e aos seus propósitos. Somos perseverantes naquilo que entendemos ser o certo a fazer em nossas vidas, ou somos fogo de palha que começa as coisas, mas não perseveram, não persistem? Quantos de nós fazemos propósitos no último dia do ano para viver uma nova realidade no novo ano, mas não perseveramos naquilo que colocamos como propósito? Perseverar, persistir, correr atrás dos seus objetivos,
não desistir daquilo que é importante para você. Os primeiros cristãos perseveravam em 4 qualidades que são inerentes a uma igreja saudável, a uma comunidade saudável, independentemente do momento histórico em que essa igreja ou essa comunidade esteja vivendo. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, não era na doutrina dos filósofos. Aquele povo estava saindo de um ambiente em que a filosofia grega era muito forte entre eles. Aquele povo estava saindo de um ambiente em que as influências de grandes pensadores como Aristóteles, Platão, Sócrates e tantos outros permeava o ambiente daquela sociedade. Eles estão saindo desse ambiente e eles perseveravam não na doutrina dos filósofos, não na doutrina dos sábios seculares da época, mas eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Significa dizer que eles perseveravam na doutrina que nós temos no Novo Testamento. Eles perseveravam naquilo que já era ensinado de forma oral dos evangelhos, ou aquilo que depois o apóstolo Paulo veio produzir das cartas. Eles perseveravam. Eles perseveravam nos ensinamentos que os apóstolos traziam, que era o resultado da releitura que eles estavam fazendo do Antigo Testamento, em que os apóstolos agora estão interpretando as doutrinas do Antigo Testamento que falavam do Messias, que apontam para Jesus. Então há uma releitura do Antigo Testamento que aqueles apóstolos fazem e estão ensinando a igreja, e aqueles irmãos estão perseverando e estudando isto. O melhor espaço que nós temos na nossa igreja para que você persevere na doutrina dos apóstolos é o espaço da escola bíblica dominical. Nas nossas manhãs de domingo aqui, nós estudamos a Bíblia, nós debatemos sobre a palavra, nós levamos as pessoas a refletirem sobre diversos assuntos à luz da Bíblia. Então este é um espaço adequado para você vir estudar a Bíblia, a escola bíblica dominical. Este é um espaço que lhe acolhe, lhe dando a oportunidade de compreender de forma saudável a palavra do Senhor. Então, perseveravam eles na doutrina dos apóstolos, perseveravam na comunhão. Comunhão diz respeito aos relacionamentos, e relacionamento é caminhar junto com as pessoas. Relacionamento é muito mais do que apenas chegar aqui, encontrar o irmão, a irmã, domingo à noite, fazer um cumprimento ali superficial, ir para casa e não se importar mais com a pessoa durante o restante da semana. Relacionamento fala de algo mais do que isso. É caminhar junto com as pessoas, é viver a experiência de uma comunhão profunda, onde um se importa com o outro. Aqueles irmãos tinham como cultura viver a realidade do partir do pão. E o partir do pão é se importar com as necessidades uns dos outros. Partir o pão é dividir aquilo que temos à nossa mesa. Partir o pão é compartilhar aquilo que temos em nossa despensa. Nós tivemos aqui por muito tempo uma prática que foi a nossa cesta do amor, a coleta do amor, em que no primeiro domingo do mês, os irmãos traziam algum alimento e depositavam aqui para suprir famílias carentes, necessitadas do pão durante a semana. Às vezes algumas pessoas que chegam aqui durante a semana pedindo um alimento. Este foi por muito tempo um hábito da nossa igreja. Nos últimos tempos nós passamos a comprar as cestas básicas. Mas eu estou percebendo que nós precisamos retomar a prática da grande coleta, porque a compra da cesta básica nem sempre atende à necessidade do varejo. Daquela pessoa que chega aqui e bate a porta da nossa zeladoria, da nossa secretaria e de quem está aqui durante a semana para pedir um feijão, para pedir um arroz, porque não tem nada em casa.
Às vezes o que nós temos são as cestas básicas endereçadas para aquelas famílias cadastradas. Então nós resumimos ao dinheiro apenas a capacidade de fazer a boa ação, quando na verdade a boa ação deve mover o nosso coração para trazer da nossa despensa algo que a gente possa consagrar, dedicar, para abençoar aqueles que precisam. Então, o partir do pão é essa capacidade de fato, dividir aquilo que o Senhor nos dá. Aquela comunidade perseverava nas orações. A oração, meus irmãos, continua a ser o grande poder de Deus para mover o coração das pessoas. A oração continua a ser o grande instrumento da igreja de resistência às injustiças, aos desvios da sociedade. A oração continua a ser a ferramenta de Deus para o povo que se chama pelo seu nome ser capaz de resistir às iniquidades do mundo perverso. Porque eu gosto de pensar que a oração, meus irmãos, é o grande movimento civil que está à disposição da igreja para ela resistir às injustiças, ao pecado, à iniquidade. Quando a igreja do Senhor orou pela derrubada do muro que separava o Oriente, ou o leste europeu do Ocidente, nós vimos que em 89 os muros foram derrubados e nós não temos dúvida que a igreja do Senhor naquele momento estava orando para que isso acontecesse, porque aquele muro era símbolo de um regime que opunha-se ao Senhor e a tudo aquilo que diz respeito à palavra de Deus. A oração tem o poder de mover situações as mais diversas. Quando o crente deixa de orar, sua vida se torna apática e ele se torna um mero religioso. Então, se você tem deixado de cultivar a prática da oração, eu quero desafiar você a voltar a ter uma vida consistente de oração. Eu quero desafiar você a ter um momento devocional em que você lê a palavra do Senhor, se alimenta da palavra e você ora ao Senhor com aquele desejo de ouvir a voz do Senhor. Buscar-me-eis e me achareis, diz o profeta, quando me buscar de todo o vosso coração. Então é preciso que nós sejamos perseverantes na oração, que nós sejamos perseverantes na comunhão, que nós sejamos perseverantes no partir do pão, que nós sejamos perseverantes na doutrina dos apóstolos. A igreja que persevera nessas qualidades traduz bem o espírito de uma comunidade discipuladora. Porque, inevitavelmente, meus irmãos, essa igreja se tornará uma comunidade atraente. Ela vai viver o verdadeiro amor. Ela vai viver um ambiente sinérgico, um ambiente que é capaz de atrair as pessoas. Ela vai viver um ambiente saudável. Ela vai viver um ambiente de compaixão, de graça, de alegria, de comunhão, e ela se torna, então, uma comunidade atraente. Quando nós nos comportamos com essas qualidades, nós cumprimos a missão que Jesus confiou à sua igreja. Quando nós, enquanto igreja, caminhamos com esses valores, nós estamos dando curso à grande comissão. Queremos ser discípulos replicadores desse padrão? Sejamos perseverantes nessas qualidades. E aí eu pergunto para cada um dos irmãos hoje à noite, você que nos escuta aqui no templo, você que nos acompanha de uma forma remota pela internet, que nota você daria de 0 a 10 para o seu padrão pessoal de estudo da palavra e da doutrina dos apóstolos? Que nota você dá a si mesmo de 0 a 10? Que nota você dá a si mesmo para o padrão de uma comunhão com outros irmãos? Que nota você dá para si mesmo quanto ao seu padrão pessoal em dividir o pão com os necessitados? Que nota você daria para si mesmo para um padrão pessoal de oração? Se a sua nota está baixa,
Eu quero lhe parabenizar por isso, porque você está reconhecendo que precisa crescer em cada uma dessas áreas. Se a sua nota está muito alta, significa que você está achando que já está perto do patamar de um crente perfeito. Mas se a sua nota é baixa, significa que você está se autoavaliando como alguém que precisa crescer e precisa melhorar. Se a sua nota é alta, então, que a sua vida esteja fazendo diferença no lugar onde você está e entre aqueles com quem você está. Mas é importante fazer esse tipo de autoavaliação de uma forma honesta e dizer para nós mesmos o quanto nós precisamos mudar para que sejamos discípulos de Jesus que incorporem os valores do Senhor. Há outras qualidades presentes nesse texto, e a igreja, enquanto uma agência de cultura discipuladora, deve observar esses elementos. Primeiro, caminha na humildade do temor do Senhor. Diz o texto bíblico, em cada alma havia temor. A igreja discipuladora, ela caminha de forma humilde no temor ao Senhor. Ela não se enche da arrogância, da presunção, do orgulho, da vaidade, de se achar melhor do que os outros. Mas ela caminha no temor do Senhor. Ela é revestida de autoridade espiritual, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Precisamos que essa autoridade espiritual volte a inundar as nossas vidas, para que nós tenhamos autoridade para orar por situações e Deus responder conforme a vontade dEle e para a glória dEle. Aquela igreja tinha solidariedade como um princípio. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia uma solidariedade entre aqueles irmãos, em que o ter tudo em comum significa dizer: eu não sou um egoísta de achar que aquilo que eu tenho pertence só a mim, mas aquilo que eu tenho é para abençoar a outros também. Aquela igreja, ela era desapegada dos bens materiais. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Era desapegada dos bens materiais. Nós vivemos numa sociedade capitalista, onde nós muitas vezes somos seduzidos pelo consumo, pelo ter, e muitas vezes temos coisas que não precisamos em nossas casas, acumulamos coisas que não precisamos. Há outros que precisam de coisas que às vezes temos em abundância na nossa casa. Aquela comunidade era desapegada dos bens materiais. Aquela comunidade conservava um estilo de vida simples. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa. E aqui esse de casa em casa mostra qual era a metodologia daquela igreja para alcançar outros. Eram os pequenos grupos que de casa em casa compartilhavam a palavra de uma forma afetiva, de uma forma amorosa, de uma forma a se importar com o outro, porque as casas naqueles dias, diferentemente das nossas casas, elas eram pequenas, não eram casarões como nossa sociedade contemporânea está acostumada, eram casas pequenas e as pessoas então se reuniam de casa em casa, logo eram pequenos grupos que se reuniam nesses lugares. Havia naquela comunidade do primeiro século uma leveza espiritual no ambiente que permitia viver com alegria e louvor. Veja o que diz o texto: tomava suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus, louvando a Deus. Era um povo que vivia uma realidade espiritual leve. Hoje nós vemos muitas vezes algumas igrejas, algumas denominações, alguns movimentos colocam uma carga tão pesada sobre os seus membros que às vezes é difícil viver a experiência da fé sem os dogmas, sem
as amarras dos costumes, o peso de doutrinas difíceis de suportar. E aí Jesus lembra daqueles que ensinavam ao povo o que eles deveriam fazer, cumprir os mandamentos, mas eles mesmos não queriam cumprir. E Jesus condena aquilo como um comportamento hipócrita e fariseu. Havia leveza naquele ambiente, e aquilo permitia que a comunidade fosse alegre e pudesse louvar ao Senhor. Finalmente nós temos ali a consequência de viver os valores de uma comunidade discipuladora. Versículo 47 vai dizer que eles contavam com a simpatia de todo o povo. Aquela comunidade era agradável aos de fora. Aquela comunidade era bem vista pelos de fora. Aquela comunidade era admirada pelos que estavam fora daquele ambiente. Contava com a simpatia, contava com a boa vontade das pessoas. E diz a palavra que a cada dia o Senhor ia acrescentando aqueles que iam sendo salvos. O trabalho de alcançar pessoas para o Evangelho passa pelo testemunho de cada um de nós. Passa por uma ação em que nós possamos apresentar Jesus como esperança para o pecador perdido. Mas o trazer as pessoas a Jesus é sobretudo um ato do Espírito Santo, quando ele convence a pessoa do seu pecado, convence a pessoa do juízo, da justiça de Deus. Mas cabe a cada um de nós levar a palavra com testemunho, com autoridade. E aí, para concluir, meus irmãos, eu faço aqui algumas perguntas. Alguém aqui deseja viver uma cultura em nossa comunidade que fique aquém dessa realidade de Atos 2? Será que nós queremos viver uma realidade de uma cultura menor do que isso? O que lhes parece? É possível viver uma cultura discipuladora sem relacionamentos estreitos? É possível viver uma cultura discipuladora sem relacionamento uns com os outros? Relacionamentos que se cultivam durante a semana, no encontro com o irmão, naquele telefonema, naquela assistência espiritual ao irmão, naquele apoiar, naquele andar junto. É possível viver essa cultura sem esse tipo de relacionamento? Essa cultura se torna mais perceptiva no ambiente da grande congregação ou na realidade dos pequenos grupos vividos na comunhão das casas? Onde essa cultura é possível se perceber melhor? No ambiente da grande congregação ou no ambiente das famílias? E aí eu respondo, meus irmãos, você que ainda não se rendeu a Cristo, você precisa fazer aquilo que Pedro disse para aquelas pessoas que ao ouvi-lo perguntaram: e agora? O que faremos? Eu digo para você que ainda não entregou sua vida a Jesus: arrependa-se, seja batizado. O Senhor vai remir você dos seus pecados, e o Senhor vai dar a você a unção do Espírito Santo, derramando sobre você o dom do Espírito Santo. Integre-se à comunidade da fé por meio do arrependimento e por meio do batismo, a partir do perdão do Senhor. Para você que já entregou sua vida a Jesus, que se percebe como um discípulo dele, eu digo: envolva-se em um pequeno grupo, envolva-se em um grupo de discipulado, em um grupo multiplicador, em um grupo de casais, um grupo onde você possa se colocar à disposição para crescer junto com outros, para abençoar a outros e fazer parte da vida comunitária naquilo que é o varejo dessa comunidade. Se no ambiente coletivo nós vivemos a realidade da comunidade no atacado, o varejo é aquele momento da semana, do pequeno grupo, do dia a dia. E aí, eu quero desafiar você, meu irmão, minha irmã,
a se engajar nesse processo. Nós gostaríamos de estar relançando aí os nossos, ou lançando os novos grupos no mês de maio, mês do aniversário da nossa igreja. Fizemos na última sexta-feira uma reunião com uma parte dos irmãos que aqui estiveram. Vou fazer hoje à noite uma reunião com outra parte daqueles irmãos que não vieram na sexta, para nós estarmos estreitando o nosso entendimento de como fazer para dar a maior oportunidade possível aos irmãos, aos amigos, aos colegas, vizinhos, para que eles se envolvam nesse processo de relacionamento por meio dos pequenos grupos. Então, seja você um agente de Deus para abençoar outras pessoas, abençoar seus vizinhos, abençoar seus colegas de trabalho, seus amigos, seus familiares, abençoar gente conhecida e gente desconhecida, que Deus vai colocar no seu caminho na hora que você estiver pronto a dizer para Deus: Senhor, eu estou à tua disposição, mostra-me aqueles em quem eu devo investir a minha vida. Deus vai trazer essas pessoas até você. Meus irmãos, não sejamos pessoas egoístas que vivam a realidade espiritual só para nós mesmos, mas queiramos viver a realidade espiritual como bênção para alcançar a outros. Seja alguém que se abra para amar, para acolher, para conviver com os diferentes. Seja alguém apto a buscar entender as pessoas dentro da sua realidade. 1 Coríntios 9, 19 a 23, nos traz um sublime ensinamento do apóstolo Paulo quanto a esta questão. Ele vai dizer: porque sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim de ganhar o maior número possível. Para com os judeus, fiz-me como judeu, a fim de ganhar os judeus. Para os que vivem sob o regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem debaixo da lei, embora eu não esteja debaixo da lei. Aos sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. Fiz-me fraco para com os fracos, a fim de ganhar os fracos. Fiz-me tudo para com todos, a fim de por todos os modos salvar alguns. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Amém? O apóstolo Paulo nos ensina, meus irmãos, que é preciso ser sábio, é preciso flexibilidade, é preciso ser intencional, e é preciso chegar às pessoas de forma intencional e muitas vezes sendo flexível no seu modo de ser, para sabiamente ganhar o maior número possível de pessoas para Jesus. Certamente, o censo do IBGE, que está em fase de conclusão aí, vai estar revelando números que mostram que o evangelho, ou o número de pessoas que se declaram evangélicas no Brasil, está cada vez maior. O número de pessoas convertidas a Jesus tem crescido de forma quase exponencial no nosso país. Mas é preciso que este evangelho que cresce em chegar ao coração das pessoas, ele esteja crescendo também no modo como ele vai mudando o caráter da nossa sociedade. Nós não podemos continuar caminhando de uma forma em que, na mesma proporção que o evangelho vai crescer no nosso país, nós continuamos a conviver com corrupções, com situações de iniquidade, com situações de injustiça, com situações de perversão. Por isso que neste momento a igreja do Senhor oferece muita resistência a algumas políticas que se querem introduzir na nossa nação, porque elas são afrontadoras a valores do evangelho. É preciso que a igreja do Senhor esteja com os seus membros, com os cristãos, com o caráter sendo transformado, para não se deixar contaminar por este ambiente.
Romanos 12 vai nos ensinar o quê? Que nós devemos viver uma realidade em que não sejamos tragados por este mundo, por este ambiente, mas que nós possamos transformar por meio do Cristo que em nós habita. Então, que o Jesus que em nós habita, meus irmãos, o Espírito que nos conduz, nos leve a uma consciência mais profunda do que é ser discípulo e de como devemos reproduzir outros discípulos. Que nós consigamos sair da comodidade de cristãos domingueiros que apenas frequentam o culto e se alegram por esse momento. Graças a Deus por isso. Mas precisamos dar um passo além. Precisamos avançar para além disso. Precisamos olhar para o outro lado da rua. Precisamos olhar aquele que mora do nosso lado. Precisamos olhar aquele que mora acima de nós, abaixo de nós. Precisamos olhar para aquele colega de trabalho que todo dia está conosco aqui na repartição. Precisamos olhar com amor, com empatia, orar por essas pessoas e pedir a Deus que nos dê a oportunidade de chegar na vida delas com o testemunho do Evangelho para que haja transformação, para que haja restauração e para que a nossa sociedade experimente cura pelo poder de Deus de fato. Que Deus nos ajude, nos abençoe e nos dê propósitos que sejam propósitos nobres e que nós perseveremos neles para a glória do Senhor. Vamos orar nesse instante? Pai, eu quero dar graças ao Senhor por esta noite, pelo momento que temos de compartilhar a Tua palavra, pela oportunidade que o Senhor nos dá de refletir, ó Deus, e por meio da Tua palavra queremos ouvir a voz do Teu Espírito. Queremos, ó Deus, compreender o Espírito do Senhor falando conosco. Por isso, Pai, não nos deixe permanecer na insensibilidade, na indiferença, mas vem moldar nossos corações, vem moldar as nossas vidas, vem transformar o nosso caráter para que sejamos, nas Tuas mãos, instrumentos do Senhor, que sejam agentes da transformação de outras vidas. Pai, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor perdoe os nossos pecados, e que o Senhor nos ajude a trilhar o caminho da verdade, da justiça, por amor do Teu nome. Contempla os nossos corações, move, ó Deus, o coração do Teu povo, e ajude-nos a andar na verdade. Assim eu peço em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos ficar